Meus queridos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo em casa, com a atividade de número 6. Como todas as sextas-feiras, nós estamos desenvolvendo habilidades a partir de descritores. Hoje nós daremos sequência a esse estudo. E parabenizo a quem está enviando as atividades. Fico muito feliz em estar recebendo uma quantidade interessante, mas pode ficar bem melhor, está bem? Então vamos lá. Hoje, na nossa atividade de número 6, nós vamos aprender, nós vamos conseguir identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Vamos entender o que é esse efeito de ironia ou humor. Vamos lá. Caro aluno, as figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Também bonita, né? O autor, o escritor, quando vai escrever, produzir seus textos, ele se preocupa com essa beleza, com essa riqueza, com a expressividade que a linguagem pode transmitir ao leitor. E a essa expressividade e riqueza das palavras, dos sentidos que as palavras revelam, dá-se o nome de figuras de linguagem. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, produzindo particularidades do emissor da linguagem, ou seja, de quem produz, de quem está escrevendo. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo, explorando o sentido não literal das palavras. Professora, o que é esse sentido não literal? É o sentido que não é o que aparece no dicionário. É o sentido conotativo, é um sentido interpretativo, é um sentido cheio de informações implícitas, subtendidas. É sentido não literal, está bem? Realçam sonoridade de vocábulos e frases. Vocábulos são palavras. E até mesmo organizam orações, afastando-a, de algum modo, de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos. A ironia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil. Para que a ironia funcione, esse jogo com as palavras deve ser feito com elegância, de uma maneira que não deixe transparecer imediatamente a intenção, ou seja, faça o leitor pensar, refletir nesse jogo de palavras, nessa intencionalidade de identificar onde está o humor, esse humor sutil, esse humor que nos faz pensar. Para que a ironia funcione, esse jogo com as palavras deve ser feito com elegância, de uma maneira que não deixe transparecer imediatamente a intenção. Por isso, muitas vezes é necessária uma leitura atenta do texto para que possamos perceber a ironia ou o efeito de humor presentes nele. Para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Então, diante de todas essas informações, vocês vão analisar agora as 3 questões propostas. Lembrando mais uma vez, não há necessidade de copiar nem a tirinha e nem os textos que vierem, está bem? Vamos lá, faz somente as questões. O rapazinho, né, o Armandinho, segura uma placa e diz assim, é escrito, vendo o pôr do sol. Alguém pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Ele grita, veja a expressão do rosto dele, vendo o pôr do sol. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Novamente a placa, vendo o pôr do sol. E ele conclui. Aproveite para ver também. Pensando, refletindo,
Analisando essas informações, a primeira questão nos pede. O humor presente na tirinha se deve ao fato de, ou seja, o que nos faz identificar o humor nessa tira? É o que? Qual o fato? Qual o motivo que causa o humor? Lembra que o humor ele é sutil, ele produz, o humor sutil ele produz essa interpretação, esse raciocínio de você pensar, de você reler, de você identificar, de você refletir, tá bem? A. Armandinho está vendendo o pôr do sol. Será que é isso que causa humor na tira? B. Armandinho se recusar a vender o pôr do sol ao homem. Isso é engraçado? Isso traz humor? C. O homem querer ver o pôr do sol. Desculpa. O homem querer ver o pôr do sol a Armandinho. Olha lá. E D. O homem ter pensado que Armandinho queria vender o pôr do sol. Observa mais uma vez a tirinha e analisa e marca a opção correta em relação ao humor que aparece na tirinha, ok? A questão 2 diz assim, tem uma anedota. Um homem telefona para a agência de viagem. Por favor, quanto tempo leva um avião para Lisboa? 1 minuto. Obrigado. E desligou. 2. O que causa o efeito humorístico no texto? Meus amores, nesse pequeno texto que é uma anedota, tem aí um humor. Qual é o traço de humor que tem aí? Qual é a informação que faz esse texto ser um texto humorístico? Ou seja, ter humor presente nele. Aí você vai escrever, tá bem? E a terceira e última questão é em relação a um texto que também não há necessidade de copiar. Lorotas de pescador. João e José, dois velhos amigos que gostavam de pescar, compravam suas proezas esportivas, como sempre um procurando superar o outro. Outro dia eu pesquei um bagre, disse João, e nem queria saber, era o maior bagre que os olhos mortais já viram. Pesava pelo menos 200 quilos. Isso não é nada, respondeu José. Outro dia eu estava pescando e adivinha que veio pendurado no meu anzol? Uma lâmpada de navio com uma data gravada nela, AD 1392. E imagine só 100 anos antes da descoberta da América por Cristóvão Colombo. E não é só isso. Dentro da lâmpada havia uma luz e ela ainda estava acesa. João olhou para a cara de José e ficou calado por um momento, mas logo sorriu e disse: Olha aqui, José, vamos entrar num acordo? Eu abato 198 quilos do meu bagre e você apaga a luz da sua lâmpada, está bem? Olha, gente, muito bacana esse texto, certo? Está aí a fonte de onde foi tirado. E nós vamos à pergunta. O efeito de humor nesse texto é produzido especialmente pelo fato de... Existe um fato, aconteceram várias coisas, várias situações, vários momentos. Mas existe um fato específico que causa humor, que causa esse efeito de humor. Qual é esse fato? A. João e José gostarem de pescar. B. João ter pescado um bagre enorme. C. José ter encontrado uma lâmpada. E D. João ter feito a proposta a José. Então, analisa, lê novamente o texto e assim você vai marcar a opção correta. E para concluir nosso pensamento, para nós refletirmos, para nós elevarmos o nosso pensamento, porque não somos o que sabemos, somos aquilo que estamos dispostos a aprender. Meus amados, quanto mais nós aprendemos, mais nos tornamos pessoas melhores. Mas o universo se abre para a nossa mente em forma de aprendizados, de evolução, de saber. E isso é importantíssimo para a nossa caminhada. Está bem? Então eu desejo que vocês sejam como essa árvore, frondosa, alegre, carregada de alegria, de cores e de desejo de aprender. Um abraço e até a próxima aula. Não esquece de enviar a atividade devidamente respondida e com o cabeçalho bem organizado. Um abraço e até a próxima aula.